Onde construir para poder economizar mais? O lugar que eu vou construir vai impactar no meu orçamento? Então vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje no nosso vídeo do SI 360. Eu sou Matheus Renan, engenheiro civil da Mazei Consultora, especialista em construções de alto padrão. Então vamos lá, pessoal, direto ao assunto. Impacta, o que impacta? Vamos pensar primeiro a questão da facilidade de acesso. Existem várias coisas que vão depender de acesso e a obra ela vai precisar de materiais e vai precisar de mão de obra disponível. Então, a localização da obra, ela vai impactar sim. Primeiro, vou dar um exemplo muito simples. Um caminhão de concreto. O caminhão de concreto, por que ele é um exemplo importante? O concreto, ele tem um valor, ele tende a ter um valor representativo. A estrutura da casa, junto com o aço, ela varia de 30% a 40% do valor total da obra. Então, o concreto, ele está ali dentro, pode representar de 10%, 20%. Então, ele é um valor que vale a pena a gente observar com atenção. E por que eu estou falando disso? Porque o concreto ele tem uma durabilidade, ele precisa ser armazenado, ele precisa ser despejado e ele tem que respeitar algumas normas para poder garantir que ele está adequado para a execução. E dependendo do acesso à sua obra, o caminhão não vai conseguir chegar lá com facilidade. E aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que trabalhar com um caminhão vazio. O que isso representa? Dentro de um caminhão de concreto, você paga por tudo. Você paga pelo concreto que você colocou no caminhão, pelo concreto que você não colocou no caminhão. A gente chama isso de metro cúbico faltante. Ou seja, quando você tem um caminhão muito vazio, você vai pagar por aquele espaço que não está sendo posicionado ali. E se você também não utiliza o concreto todo, ele também é pago. E isso é muito, muito importante, porque é um valor representativo em relação ao total da obra. Por isso que é importante. E é impactado pela localização. Se o acesso é muito difícil, tem muitas inclinações, muitas rampas, o caminhão às vezes não vai conseguir subir. Ou ele pode até subir, mas o concreto pode derramar. Então a inclinação do acesso ela vai impactar no valor da obra. Esse aqui é um exemplo. A própria questão da distância, o frete dos materiais, do serviço vai ser impactado. Quando você tem algum material muito específico que precisa vir de um outro local. Ou então, dá outro exemplo concreto. Quando a sua fundação, precisa ser uma fundação específica, tem água no local, ou então o terreno é muito inclinado, difícil acesso, você não consegue colocar uma máquina. E quando você não consegue colocar uma máquina, o que você faz com a obra? Você pode reduzir a sua produtividade. Muitas das vezes a gente acha que a máquina ela vai onerar a obra, mas a máquina, na grande maioria das vezes, ela vai reduzir o custo, porque você vai ganhar em produtividade. Uma fundação com uma máquina é feita em 3 dias, às vezes com a mão de obra convencional, ela vai ser feita em 40, 50 meses, às vezes, dependendo. Então, quando você tem um dos principais pontos na hora de definir uma escolha de uma fundação, é o tipo de acesso que você vai ter na obra. Então, quando a obra tem pouco acesso ou de acesso difícil, fica mais complicado você colocar uma máquina lá. E quando é um tipo de fundação muito específica, você reduz a disponibilidade dele em regiões mais afastadas. E aí tem pouca oferta de empresas de fundação que vão conseguir atender a essa demanda. Aí você às vezes vai ter que pedir de uma grande capital e aí ela vai levar isso em consideração na hora de calcular o seu deslocamento e aí você vai ser impactado pelo custo também. Então isso é muito importante. A localização, geralmente os lotes eles ficam mais baratos conforme você vai se afastando dos centros urbanos. Você vai ganhar em qualidade de vida, é uma boa escolha, mas de alguma forma isso vai ser impactado também no seu valor, por causa desses exemplos que eu trouxe para você. Disponibilidade de mão de obra também. Às vezes você vai ter que ter uma mão de obra qualificada e a mão de obra vai precisar não apenas ficar na obra, mas ela vai precisar dormir na obra para poder permanecer lá, porque às vezes é uma mão de obra especializada. Quando a gente está falando de construção de alto padrão, você não pode botar a mão, na mão de qualquer profissional, tem que ser um profissional de fato especialista naquilo que ele faz. Então ele vai ter que ter essa disponibilidade. Então aqui são alguns dos exemplos de como que a posição da obra, a posição geográfica dela pode impactar. Isso sem falar no tipo de terreno, que a gente pode falar depois em outro conteúdo. Agora, se por exemplo você começou a obra e ninguém te contou sobre isso, quer dizer que está faltando as pessoas te falarem sobre os problemas que ninguém te avisa na hora de executar uma obra. E é pensando nisso que eu fiz um vídeo só falando sobre vários dos problemas. Esse aqui é um problema, a falta de aviso. Existem vários outros que eu recomendo que você assista esse vídeo antes de executar qualquer coisa. Ele está aqui acima e é totalmente complementar a esse assunto.